Oiê, aqui é a Li Sims e hoje eu vim fazer um supermercado da vida real aqui pra vocês. Esse supermercado é inspirado em um supermercado que tem aqui próximo da minha casa, só que ele é inspirado porque no The Sims não tem como fazer exatamente igual, principalmente por conta das proporções e porque, infelizmente, eu não consegui encher as prateleiras. Eu até tentei, comecei enchendo as prateleiras de bebidas, só que, gente, eu não tenho o debug, eu não tenho como pegar os itens de supermercado para colocar nas prateleiras, então isso aí fica sua responsabilidade, seu critério, tá bom? Vamos começar com algo que não tem no supermercado da vida real, que é essa partezinha aí de estacionamento. No supermercado que eu conheço, que usei para fazer isso, não tem esse estacionamento. Mas eu quis criar porque normalmente supermercado tem estacionamento, então eu achei que iria ficar legal, por isso coloquei esse estacionamento. E eu coloquei para carros e bicicletas, que é algo muito comum. Além de bicicletas, você pode imaginar que tem uma moto também, enfim. As cores que eu usei para esse supermercado é branco, amarelo e azul, que são as cores do supermercado que tem aqui próximo da minha casa, que eu usei como inspiração. Então, eu coloquei alguns azulejozinhos, alguns pisos aí para delimitar a parte amarela, e na parte de dentro eu fiz um quadradão para ser o supermercado. Nessa parte da cerca aí, é uma cerca bem grande, na verdade é uma grade que tem, só que não tem como colocar essa grade no The Sims. Então eu coloquei a cerca mesmo, e eu também coloquei uma outra cerca ali nessa parte que eu elevei o terreno, porque tem mais ou menos algo meio assim, sabe? Que é numa área meio que de recepção para você guardar os itens quando você vai entrar no supermercado. Essa parte mais elevada do terreno que eu fiz é porque a parte para entrar nesse supermercado não tem degrau. É um pouquinho mais elevado, por isso que eu coloquei. Fiz ali um compartimento do lado direito, que é onde fica o depósito. Do lado esquerdo eu coloquei um outro compartimento, que é onde fica a geladeira, onde ficam as bebidas, e coloquei as paredes aí no centro. Atrás da parte da, entre aspas, geladeira, é a parte das frutas e verduras, e eu tô colocando aí pra vocês os caixas também. Eu abri a parede e coloquei as bancadas com as caixas registradoras, porque você tem a obrigatoriedade apenas de colocar uma caixa, mas aí eu coloquei 4, e do lado esquerdo ali dessas caixas registradoras fica a parte de doces, que eu também não consegui colocar, mas foi dessa forma que eu imaginei. Eu coloquei essa super porta aí na parte da entrada, porque tem meio que um arcozinho no supermercado aqui próximo da minha casa, então eu coloquei. No piso, eu coloquei um piso de azulejos, porque o supermercado tem esse piso de azulejos, e eu coloquei no canto direito, ali perto da cerca, um computador com as bancadas, porque é onde fica, como eu falei, a organização mais básica, porque tem um escritório no supermercado que eu ainda vou colocar. E aí eu fiquei testando como é que eu poderia colocar as prateleiras, porque precisa de prateleira. Fui procurando prateleiras no The Sims e eu não encontrei nenhuma que fosse minimamente parecido com as prateleiras da vida real do supermercado que eu peguei de inspiração. Então, o que eu fiz foi pegar essas prateleiras do Decoração dos Sonhos, que é a que chega mais próximo e que dá para colocar ela empilhada uma na outra para dar a impressão de que é uma prateleira só. Então, para mim, fez bastante sentido e ficou muito melhor dessa forma. E aí, eu fui começar a colocar as bebidas. Nessa parte que eu coloquei as prateleiras, não ficam as bebidas no supermercado da vida real. Fica a parte de salgadinhos, só de salgadinhos mesmo. Só de salgadinhos. Só que eu fui colocando, então, eu coloquei as bebidas nas prateleiras e depois eu coloquei as prateleiras com bebidas dentro da geladeira, entre aspas, porque é tipo uma grande sala refrigerada para manter as coisas geladas. Então, eu coloquei também para ficar bem parecido. E aí, para colocar as garrafas, como eu não tenho debug, eu peguei na galeria. Só que não tem como você colocar algumas garrafas na prateleira do Decoração dos Sonhos, porque é como se ele fosse movimentado com um cheat. E eu não tenho como fazer isso porque eu não sei fazer isso. Então, eu peguei só as garrafas que conseguem ficar em prateleiras e eu enchi as prateleiras de garrafas e bebidas. Porém, mais uma vez, foi a única coisa que eu consegui fazer nesse supermercado, porque o resto eu não consegui fazer, simplesmente porque eu não achava no debug coisas para colocar nas prateleiras. Foi muito, muito, muito complicado. Tanto que eu queria só colocar garrafas, mas não teve como. Eu tive que colocar alguns copos também que tem bebida, por exemplo, bebida para emoção. Você bebe, você fica feliz, bebe, fica apaixonada. Então, eu tive que fazer isso para preencher o espaço. Mas, no geral, se você conseguir preencher todas as prateleiras com
com as coisas, fica muito, muito bom. Eu já vi o meu guruzinho de The Sims fazendo, que é o Marcinho do MT Sims, e fica muito, muito bom. Mas como eu falei, eu não tenho os cheats, as artimanhas necessárias. Então eu fiz até as bebidas e parei aí, mas eu coloquei todas as prateleiras do supermercado. E eu coloquei prateleira em todas essas paredes que vocês estão vendo, exceto da padaria e confeitaria. Eu resolvi manter com essas luzes aí mais simples, porque no geral o supermercado que eu me inspirei para fazer isso daí, ele usa também luzes mais simples. Então para mim não fazia sentido colocar um lustre mega bonito e tudo mais, quando na verdade as pessoas só usam esses mais simples mesmo. Procurei aí mais um pouquinho para ver se eu encontrava alguma coisa de comida para colocar em prateleiras e eu simplesmente não encontrei. Então eu pensei, caramba, eu não vou ficar mais correndo atrás disso. Então eu simplesmente fiz as prateleiras dos corredores. Os corredores, eles têm prateleiras de um lado e prateleiras do outro, e eu coloquei essas prateleiras. Eu achei que ficou muito parecido com o real, sabe? Então eu fiquei muito satisfeita. E nesse cantinho aí, é o cantinho das verduras, que essas sim eu consegui encontrar e consegui colocar. Ao invés de usar aquelas prateleiras brancas, eu usei essas prateleiras verdes, porque eu acho que tem mais a vibe de área de hortifruti. Inclusive, as prateleiras do supermercado que eu vou são meio verdes, então acho que ficou super combinando. A diferença é que as prateleiras do Vida Real, eles não são no chão, são meio que colados na parede, mas isso aí fica um pouco difícil de seguir 100% a risca, mas eu gostei bastante e coloquei algumas frutinhas ali nessas prateleiras e eu acho que ficou bacana, acho que dá pra meio que fingir, sabe? Depois eu fui fazer a parte de frios, a parte de carnes e a parte de bolos e padaria. Que é essa parte aí que vocês estão vendo que eu fiz com bancadas de bolos e prateleira. Prateleiras não. Acho que é bancada mesmo. Coloquei algumas janelas atrás, porque atrás tem uma rua, então tem janelas atrás dessa parte de frigorífico. E eu achei que ficou muito legal. Depois eu fui pra parte ali da recepção. E na recepção eu coloquei basicamente computador, uma cadeirinha e algumas decorações de parede. Coloquei uma porta entrando pro depósito e uma porta transparente entrando para a área da recepção. Aí dentro da parte do depósito não tinha muito espaço. E aí eu resolvi colocar essas prateleiras azuis, que eu acho que combina mais com as cores do supermercado. Depois eu fui para a parte externa e eu comecei colocando o papel de parede azul e fazendo a parte do teto. Eu fiz uma plataforma só para fazer uma diferenciada e coloquei o teto na cor amarela. Depois eu lembrei que esse supermercado ele tem um escritório na parte de cima. Então eu fui alterar ali um pouquinho da parte de padaria e bolos e coloquei uma escada ali. Só que depois, como é que eu ia entrar? Eu tive que tirar uma desses expositores aí, mas deu certo. Coloquei aí a escada e basicamente aí é a parte do escritório, a parte dos donos, onde eles organizam as coisas. E eu coloquei só 2 mesas com cada uma cadeira, porque não tinha muito espaço. Na vida real, esse escritório ele fica na parte da frente do supermercado, mas eu resolvi colocar na parte de trás e deu tudo certo, gente, ficou bonito da mesma forma. Então eu coloquei basicamente só coisas de escritório, eu coloquei o teto amarelo na parte de cima e senti falta de uma janelinha, então coloquei e assim o supermercado está finalizado e pronto pra gente ir pro tour. Entrando aí bem tranquila pra vocês verem como ficou o estacionamento, subindo aí também na rampinha pra vocês verem que deu certo a rampinha. Eu acho que esse take dessa gravação aí tava travando, eu não sei porquê. Mas enfim, mostrando aí um pouquinho da recepção, a visão geral inicial, a parte dos caixas para vocês, agora a parte onde ficam os salgadinhos e as panelinhas, caso você queira colocar. A parte da geladeira maior, que é onde ficam as bebidas, que por alguma razão ficou faltando bebida em cima, mas a gente finge que deu tudo certo. Agora a parte de hortifruti, para vocês verem aí como que ficou legal, como que ficou bacana. Tá travando, como eu falei, mas a gente ignora. Aí a parte de frigorífico, de laticínios, de pães, de essas coisas, sabe? Agora, mais um pouquinho das prateleiras, vamos entrar no depósito pra gente conhecer um pouquinho de como é o depósito, ó, só bem simplesinho, não tem muita coisa não. Agora a parte da recepção, pra vocês verem também como que ficou, bem bacana, super simples. E pra finalizar, a parte de cima, que é o escritório, que eu tive que entrar no gerenciar mundos. Aí depois de gerenciar mundos, eu tive que colocar no modo construção. Depois de colocar no modo construção, eu tirei a questão da padaria e depois disso foi que eu consegui voltar para colocar a minha sim para novamente entrar nessa parte. Mas enfim, consegui colocar e
Eu gostei bastante do escritório, ele ficou super simples, como eu imagino que seja o escritório desse supermercado, mas ficou com tudo o que precisa. E é isso, comenta aqui o que é que você achou, comenta se você gostou desse supermercado da vida real e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, porque eu passei vários dias gravando ele. E é isso, não esqueçam de se inscrever e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!